Inovação, empreendedorismo, nova economia e transformação digital. Notícias do ecossistema comentadas por especialistas. Esse é o propósito do novo programa do GAS Conecta. Você está no Papo Aberto com o Henrique Domakoski. Olá, eu me chamo Milena Prado do GAS Conecta, a plataforma de inovação e empreendedorismo da Pinó. Essa é a estreia do nosso novo programa semanal, o Papo Aberto com o Henrique Domakoski. Henrique é ex-superintendente de inovação do estado do Paraná, atual diretor da Shape e cofundador do brechó de luxo Troc. Henrique vai ser o nosso host para discussões sobre nova economia, startups e transformação digital. Toda semana, Henrique e seus convidados discutem um tema relevante a respeito do universo da inovação. Henrique, é uma honra tê-lo como nosso convidado. Muito prazer tê-lo aqui no nosso novo programa, iniciando aí, dando start para a nossa estreia. E nesse nosso primeiro episódio, a gente quer contar um pouquinho a respeito da sua trajetória, da sua expertise em inovação. Obrigado, Milena. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui, de certa forma, conduzindo um programa tão importante, tão relevante, e de um tema tão atual, que é a transformação digital, inovação, aí, que tem ocupado um espaço muito considerável na nossa sociedade como um todo. Então, conte comigo, vamos fazer essa condição da maneira mais leve possível para, levar informação para todo mundo que está nos assistindo. Muito legal. E nesse primeiro episódio, como a gente já deu um spoiler, é para contar um pouquinho sobre você, a respeito da sua trajetória. Mas eu acho que é legal a gente partir do pressuposto, que é o nosso tema amplo, o nosso tema macro aqui, o nosso grande guarda-chuva, é o que é inovação para você? Então, essa é uma excelente pergunta, Porque, na verdade, inovação é fazer diferente. É você buscar novas formas de fazer algo, E essa inovação pode ser tanto num processo, num serviço, no produto, no modelo de negócio, e que no final do dia vai impactar positivamente a sua organização. E aí, quando a gente traz um pouco mais para o mundo dos negócios, para as empresas, esse impacto geralmente está relacionado ao aumento de receita ou redução de custo. Mas é muito interessante essa pergunta, porque é uma confusão que se faz quando fala inovação e tecnologia, São duas coisas diferentes. Uma é meio, outra é fim. A inovação, o que acontece de fato é que a tecnologia, os avanços tecnológicos têm acontecido aí cada vez mais rápido, eles possibilitam que a inovação aconteça, Então você consegue aí às vezes uma escala muito grande para determinadas coisas, redução de custo, ganho de eficiência, etc. Mas a inovação ela só faz sentido se no final do dia você impactar a sociedade, impactar a população, o teu cliente, como for. Então são duas coisas diferentes e a ideia um pouco desse nosso bate-papo aqui é isso, a gente trazer de forma simples o tema de inovação, porque está muito ligado, geralmente as pessoas se assustam quando vê esses termos, muitos deles em inglês, são Big Data, Internet das Coisas, Blockchain, etc. E aí as pessoas, de uma forma geral, acham que aquilo não é para elas. Então o difícil é fazer simples, eu gosto de dizer isso sempre. Então o objetivo aqui é a gente trazer esse tema de inovação, de transformação digital de uma forma simples para que possa impactar a maior parte das pessoas. Muito legal, e você trouxe a inovação para a sua vida, para a sua jornada empreendedora. Você fundou ao lado da sua esposa, Luana Toniolo, em 2016, o brechó de luxo Troc, que surgiu a partir de uma ideia de vocês dois. E aí eu gostaria de saber, e contar para o nosso público, como é que começou a sua jornada empreendedora, permeada pela inovação, e por que empreender? Então, vamos lá. Na verdade, eu sempre fui empreendedor, um cara restless, que a gente chama, sempre inquieto, buscando resolver problemas enfim, isso desde a minha infância, basicamente. Eu sou aquele cara que vendia suco de limão na frente de casa, aquela coisa. Mas, acho que a grande mudança, a grande entrega que eu posso dizer que eu fiz foi, de fato, depois, eu fui para o MIT, eu tive o privilégio de estudar no MIT, que é uma das grandes escolas de negócio, uma das referências em inovação no mundo,
em Boston, fiquei em Cambridge, na verdade, né, na grande Boston, e a minha esposa foi comigo, né, ela fez Harvard, então, e lá foi muito interessante porque essa experiência, ela foi um divisor de águas na medida em que lá você tem contato, de fato, com muitas das grandes disrupções, né, de tudo que acontece de novo no mundo, não só no MIT, Harvard, mas enfim, nessas grandes universidades do mundo. Então, e lá eles quase que te empoderam para que você realmente acredite que é possível você construir quase qualquer coisa, né? Até porque espera-se isso, né, de quem frequenta esses ambientes. Então, com isso em mente, quando a gente voltou para o Brasil, foi até engraçado, porque a gente voltou, minha esposa estava grávida, né? E o primeiro, né, por que voltar? Se você já está lá, né, nesse momento o Brasil estava em crise, e era o segundo governo da Dilma, e aí, pô, volta, não volta, né, cheio de oportunidades lá fora, mas, enfim, até por uma decisão familiar a gente quis voltar, né, mas, e aí esse foi um momento muito interessante, porque a gente voltou, e eu cheguei, né, lá em casa, falei, pai, mãe, eu vou abrir um brechó, né, que é a história da troca, que eu já vou contar um pouquinho mais para frente. Eu confesso que não foi muito bem aceito, né? E eu sempre brinco que meu pai voltou a falar comigo coisa de 1 ano atrás, assim, porque de fato ele, né, na cabeça dele até, ele tá entendendo, pô, estou voltando grávido, estava com filho, criança para criar, o cara vai MIT, Harvard, vão abrir um brechó, né? Então são coisas que na cabeça deles não fazia muito sentido. Mas o que aconteceu na realidade, né, empreender é resolver problemas, né? Isso para mim é muito claro, né? E a partir do momento que você tem um problema que impacta um grande número de pessoas e esse problema é sério o suficiente que as pessoas estão dispostas a pagar pela tua solução, aí você tem um business. E a ideia da Troque, né, como na grande maioria dos negócios, surgiu para resolver um problema. A minha esposa, como eu disse, ela estava grávida, a gente estava nos Estados Unidos, foi fazer um enxoval, e eu sou um cara extremamente pão duro, né? Eu não gosto de gastar dinheiro. E aí a gente comecei a ver aquilo, né? Falei, caramba, a gente vai comprar uma roupinha aqui, a criança vai usar uma vez, 2 vezes, vai crescer, não vai usar mais. Então, por que não? Né? Aí eu falei, opa, aí pode ser que tenha um business, né? E aí a gente foi entender um pouco mais como que era esse mercado lá fora, né? E viu que estava super aquecido, né? Essa questão da second hand. De fato, assim, aí trazendo um pouco mais para a realidade atual, mas os números mostram aí que o mercado de second hand, ele já vai, em pouquíssimos anos, ele já vai ultrapassar significativamente, vai ser 50% maior que o mercado de fast fashion. Então é uma realidade, não dá nem para dizer que é uma tendência, né? É uma realidade. A questão da economia circular, né? A preocupação com a sustentabilidade, a indústria fashion é a segunda indústria que mais polui no mundo. Então tudo isso, né, que é uma realidade, mas anos atrás, quando a gente começou a olhar tudo isso, a gente viu que esse mercado estava bem mais aquecido nos Estados Unidos. Então, por que não trazer isso para o Brasil, né? E aprofundando um pouquinho mais, a gente viu que pesquisas aí no mundo todo apontam que as pessoas usam somente de 20% a 30% do que elas têm no armário, né? E o que elas fazem com aqueles 70%, 80%, esses ativos, né, não utilizados, vamos dizer assim, né, o que elas fazem com isso? Em regra, nada. E por que não? Porque as soluções disponíveis, na época, isso está mudando, né, e a Troca vem mudando isso, mas as soluções disponíveis na época eram muito ruins para resolver esse problema, ou na questão do problema. Porque ou você ia num brechó, geralmente, né, você bota essas roupas do porta-mala, dirige até um brechó, geralmente uma experiência ruim, um lugar escuro, né, paga um pouco, não é uma experiência legal. Ou você, enfim, aí vai em plataformas, né, geralmente são peer-to-peer, que a gente chama, né, plataformas onde você faz a venda, então você tem que tirar foto, escrever, levar no correio o produto quando vende, responder pergunta. É uma experiência que não é legal, e principalmente quando a gente está falando de itens de um pouco maior valor agregado, né? As pessoas não têm tempo, né, não têm disposição para fazer isso, né? Então, e por outro lado,
né, você tem aí uma série de pessoas, e a gente começou focando no feminino, né, que seguem as influenciadoras sociais, gostam de moda, etc., né, mas as influenciadoras, elas, enfim, basicamente elas ganham muita coisa ou compram o que querem na hora que querem, né, e as pessoas normais, não. Então você olha lá uma influenciadora X na internet, mas não pode ter aquilo que ela tem. Então, dentro dessa linha, a Troc permitiu que, por um lado, as pessoas, as vendedoras, né, se desfizessem de uma maneira fácil e rentável de tudo que elas têm no armário, e, por outro lado, as pessoas, de uma maneira geral, as mulheres, possam ter acesso a roupas e produtos, bolsas, etc., que elas sempre sonharam, né, pagando 20% do valor original, então de uma forma acessível. E a grande diferença do modelo da Troc porque, diferentemente das plataformas peer-to-peer, como a OLX, Mercado Livre, etc., Enjoei, entre outros, né, a gente chama de Augmented Marketplace ou Curated Marketplace, tem diversos termos, mas no final do dia o que é? A gente fica com todas as peças. Então, a gente coleta em várias capitais do Brasil, a empresa coleta em casa, né, a vendedora agenda lá uma data tal, e é feita a coleta em casa, a gente fica com todas as peças, então tem uma curadoria, né, muito rígida, onde tem todo o processo da autenticidade, cadastro, precificação, foto e venda. Então, para quem compra, para quem vende é super simples, e para quem compra, ela tem a segurança de vai estar comprando um produto bem mais barato que o original, em perfeito estado, ela vai estar comprando o produto original, mas bem mais barato do que se ela fosse comprar na loja, no shopping, etc., né? Em estado com a curadoria da Troc, e ainda com esse viés de sustentabilidade, né, participando dessa mudança, né, para um mundo melhor. Então, basicamente, essa foi a história aqui super resumida da Troc e da onde surgiu. E aí a gente usa a tecnologia como ferramenta, né, como você explicou, para ligar essas duas pontas, assim. Mas a Troc já nasceu tecnológica? Ela já nasceu com essa pegada de inovação? Ou vocês foram aprimorando isso com o tempo? Porque hoje, né, até contextualizando, a Troc inclusive foi adquirida pela Arezzo, né? Construiu uma parceria super importante com a Reserva. Então, assim, de 2016 para cá o negócio só escalou, né? Sim, com certeza. Na verdade, a Troc ela nasceu para ser grande, né? Ela, de fato, ela nasceu com o grande objetivo de mudar a realidade da indústria fashion no Brasil. Então, e a forma e como eu disse, né, antes, a diferença da inovação e tecnologia. A tecnologia é o que permite isso, porque o fato de a gente processar, como a gente fica com as peças, né, a tecnologia permite com que a gente faça todo esse processo de handling, de curadoria, de pricing, de uma maneira, fotografia, anúncio, etc., de uma maneira super escalável, né, e consequentemente um custo baixo, né. Só é possível, de fato, por conta da tecnologia, né. Então aí a gente fala desde inteligência artificial, algoritmos de precificação, etc., uma série de coisas que permitem com que o negócio aconteça. Mas, no final do dia, e obviamente, né, que isso você evolui, né, você não começa com tudo isso. Né, você começa, enfim, obviamente muito menor, até porque o time é menor, os assets disponíveis, né, os ativos disponíveis são menores em termos de tempo, de recurso, de gente. Então, e aí você vai melhorando isso. Mas, no final do dia, né, eu sempre gosto de dizer que o consumidor, né, seja a vendedora, seja a compradora, ela não está nem aí para a tecnologia. Né, ela não está nem aí para qual linguagem de programação que usa, se tem algoritmo, se não tem algoritmo. Ela quer ter o seu problema resolvido. E aí, trazendo, né, para o contexto da Troc, o problema resolvido dela da seller, você vender de uma maneira fácil, cômoda, né, e segura, rentável, e de quem compra ter um produto em excelente estado, barato, né, se comparado, obviamente, com o preço que você compraria do produto novo. Agora, a tecnologia é quase que o meio que permite com que isso aconteça de uma forma eficiente. Então,
E aí, dando o contexto, né, um pouco, quando você fala de fato, aí no final do ano passado, né, a Troc foi adquirida pelo Grupo Arezzo, né, que é um grande grupo de moda brasileiro, né, o maior house of brands aí do Brasil, que também, um pouco tempo antes, adquiriu a Reserva, que já era um parceiro da Troc. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho, né, porque a gente brinca, né, que tem mais um louco acreditando nesse negócio além da gente. E um grande louco, né, um louco, enfim, muito bem posicionado, muito forte, né. Muito legal, é só escala, né? Só cresce cada vez mais, puxando também essa pegada de redução de impacto ambiental, então o propósito é muito legal. E falando um pouco da outra parte da sua jornada, né? Não dá para dividir uma vida em dois, mas saindo um pouco da Troc, você atuou por alguns anos também como superintendente de inovação do Estado. Queria saber de você, assim, quais que são os desafios de inovar, sobretudo no Brasil, que a gente tem diversos problemas de acesso, enfim, problemas políticos até, e qual que é o papel da inovação para o crescimento de um Estado forte? Quais foram teus desafios na secretaria? Conta um pouco para a gente. Então, vamos lá. O que aconteceu, né, eu sempre, já faz um tempo, já aproximadamente 2 anos, que eu não estou mais na Troc, né, a gente tinha um combinado, eu e a Luana, minha esposa, que a gente fundou junto, né, mas vamos dizer que fundar uma startup com a esposa, acho que não está nos livros de recomendações, né, de casamentos felizes no médio e longo prazo. Então, com isso em mente, né, a gente falou, bom, a gente confia muito, né, um no outro, não só na questão de confiança em termos financeiro, etc., mas na capacidade de execução um do outro. Então a gente combinou, a gente vai começar esse negócio junto, mas na medida que fizer sentido, né, um dos dois sai. Então foi isso que aconteceu. Então, um pouco mais de 2 anos atrás, eu saí, né, da Troc, e foi quando, mais ou menos, né, coincidiu quando o governador Ratinho Júnior ganhou a eleição aqui para o governo do estado, e ele trouxe a inovação, né, como um dos pilares da gestão dele, e também um pouco com essa linha de querer trazer gente nova para o governo, né, pessoas aí fora do setor público, me fez esse convite, com muita honra eu aceitei, né, para assumir a Superintendência Geral de Inovação do Governo do Estado. E foi um desafio, foi assim, um aprendizado fantástico para mim. Eu gosto de dizer sempre que quando a gente olha inovação, né, no setor público aqui no Paraná, a gente divide em dois focos, né? Um foco é da porta para fora e o outro é da porta para dentro. E o que é isso, né? Porta para fora é a gente olhar a inovação como uma forma de gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, né? Então aí a gente fala muito em você incentivar o surgimento de novas startups, você fortalecer os ecossistemas de inovação por todo o estado, e o Paraná, diga-se de passagem, né, ele é muito rico e ele é muito diverso. Então, a gente tem mais da metade das 399 cidades do Paraná possuem um polo universitário. Então, a gente tem 18 parques tecnológicos, a gente tem diversos, né, ecossistemas de inovação. Tem igual que a gente fala, né, em Curitiba, tem o Vale do Pinhão, mas a gente tem no norte o Redfoot, a gente tem o Sudovale no sudoeste, enfim, tem ecossistemas de inovação espalhado por todo o estado. E hoje o Paraná, ele é o segundo estado mais inovador do Brasil, vamos dizer assim, né? Tem várias pesquisas aí de diferentes órgãos, tal, mas a maioria delas aponta o Paraná em segundo e terceiro estado mais inovador do Brasil. Então esse é um ponto, né? E o outro ponto, olhando a porta para dentro, é quando a gente olha para uma perspectiva mais de transformação digital, né? De ter um estado de fato mais enxuto, mais moderno e mais digital para a população, né? Mais alinhado com o mundo real, vamos dizer assim, né? Porque a gente vive numa máquina pública, isso não é o Paraná, o Brasil, né? Da década de 80. E aí você vem para um mundo onde as novas tecnologias, as novas startups, tudo muda tão rápido, e a máquina pública basicamente fica de fora disso. Então, esse contexto da porta para dentro é a gente digitalizar o Estado, né? E aqui tem um número que eu vou colocar rapidamente, que é o seguinte, né?
Hoje, se a gente olha o custo, esse número é Brasil, né? O setor público, para prestar um serviço para a população, isso custa para o setor público um pouco mais de R$ 42, né? Para qualquer serviço, em média, né? Se você faz o mesmo serviço de forma digital, isso custa aproximadamente R$ 1, 1,60, algo assim, né? E aí a gente começa a ver, né, a economicidade que pode ter quando você faz uma transformação digital do poder público. E quando a gente fala de transformação digital do poder público, não é você digitalizar a burocracia, né? Você fazer pelo computador aquilo que a fila que a pessoa fica, que ela é mal atendida no offline, você vai querer trazer para online, não é isso, né? É você facilitar, você, na verdade, revisitar a jornada do cidadão e começar a criar, né, serviços digitais que vão, de fato, facilitar a vida dele. E aí, para responder a tua pergunta de forma objetiva, assim, não é fácil, né, porque, como eu disse, o Estado, a cultura, né, assim, do Estado vem de anos trabalhando da mesma forma, mas eu posso dizer que é possível, né? É possível. Acho que o Paraná avançou muito, mas muito mesmo, assim, eu posso dizer, modéstia à parte, não por minha causa, mas por causa de todo o time que está instalado, por essa mentalidade que vem do próprio governador, do chefe da Casa Civil, enfim, do time de governo, da inovação como uma das prioridades, né? Então, posso dizer que isso, tanto no lado da porta para dentro, né, quando você traz, por exemplo, o PIA, que é o Paraná Inteligência Artificial, que é um aplicativo que a gente reúne todo o serviço do Estado no seu aplicativo, com inteligência artificial, que permite com que ele aprenda na medida que o usuário vai usando, e tanto porta para fora também, né, a gente trabalhando aí uma série de programas foram criados para apoiar startups e os ecossistemas de inovação de uma forma geral. Então, avançou bastante. Mas não é simples, né? De fato, não é simples, é uma mudança especialmente... O maior desafio aqui é cultural, né? Porque a falta de incentivos no poder público para você inovar é muito latente, né? Em geral, o servidor público, que tem muita gente boa, dicas de passagem, tá? Acho que isso é importante enaltecer, que olhando de fora, para mim, quando eu falo que foi uma experiência muito enriquecedora, é porque eu sempre joguei pedra, né? Enquanto cidadão, enquanto empresário, né? Sempre participei ativamente da Associação Comercial do Paraná, onde eu fui vice-presidente. Eu sempre joguei pedra no sentido de critiquei o setor público e tal, e de fato tem muito que melhorar, é importante esse papel de crítica, mas de fato vem sendo feito bastante coisa para mudar, né? Agora, quando eu digo do incentivo, é porque o servidor público ele não tem incentivo para inovar, porque se ele errar, ele é culpado, e se ele acertar, não muda nada na vida dele. Então, e ao contrário, ele errando, né, ele é o CPF dele que está na reta, e ele responde com os bens dele, etc. Então, é muito difícil esse balanceamento, né? E essa mudança cultural que é fundamental para que a gente possa tornar essa mudança, nessa inovação mais perene no médio e longo prazo. Mas a gente está caminhando para isso, né? Na sua visão, assim, a gente está desenvolvendo essa cultura, sobretudo no Paraná, mas também em um contexto nacional, né? Não, sem dúvida, tá, assim, o Brasil, ele faz o governo federal, sem entrar em discussões políticas aqui, né, olhando estritamente na questão da inovação, né, e aí no caso do governo federal, especialmente na digitalização do governo, tem feito um trabalho incrível, né, a Secretaria de Desburocratização e Governo Digital tem feito um trabalho realmente muito bom, reconhecido internacionalmente, né, na digitalização de serviços públicos. E aí, o que é importante colocar, quando eu falo que é complexo, é demorado, porque de fato, né, você tem diferentes esferas, você tem serviços que são da esfera federal, outros serviços que são estaduais, outros serviços que são municipais. Então, você coordenar tudo isso, né, tem também as vaidades políticas aí, e que você tem que saber, para a coisa avançar, você tem que saber dar a devida luz para todo mundo, para todos os atores, né, para que a coisa avance.
Então, esse processo é lento, né? E aqui no Paraná, que eu posso dizer com mais conhecimento de causa, também tem avançado muito, né? Avançado muito, porque a gente... E aí acho que um ponto fundamental nisso é essa pauta ser comprada pelo CEO da organização, no caso do setor público, né? Pelo governador e os líderes. Porque existe a transformação digital, inovação, de certa forma, na maioria dos casos elas fracassam, tá? Isso é um ponto importante de dizer, mas é até romantizado, né, a questão da transformação digital, inovação, até porque a gente só olha os cases de sucesso. Mas, na maioria das vezes, elas fracassam, não são bem-sucedidas, e a principal causa, na verdade, desse fracasso é quando ela não é devidamente comprada ou pelo CEO da empresa, ou especialmente pelo CEO da empresa, né? Quando essa transformação não faz parte da agenda prioritária da organização, do CEO e dos principais líderes. Então, e a gente trazendo essa realidade aqui, como é uma pauta comprada de fato pelo governo, né, aqui do estado do Paraná, ela tem facilidade em avançar. E tem, de fato, avançado muito bem, né? Acho que um dia, entrando mais nesse detalhe, mas a gente pode falar aí desde do Paraná, do PIA, né, que é o aplicativo. Nós fizemos também um programa de carros elétricos compartilhados aqui, que reduz o custo da frota. Hoje a gente tem a frota no estado do Paraná, ela, enfim, tem milhares de veículos, e isso representa, no final do dia, assim, a conta final é um pouco mais de R$6 por quilômetro rodado. Hoje é o custo da frota. A gente já fez lá um TaxiGov, que foi uma medida para diminuir para R$3 o custo do quilômetro rodado, e fez um piloto onde nós trouxemos, são veículos elétricos de forma compartilhada, muito na linha do que é usado nessas bicicletas que tem por aí, até na Europa é mais comum. Você dirige de um ponto para o outro, enfim, e aí esse ativo, né, em vez de ter diversos carros parados, vamos dizer assim, a gente tem esse ativo elétrico, né, girando, então sendo muito melhor utilizado, e isso, né, reduz o custo o que eu falei que o atual custo é 3, reduzir para 3, e esse vai reduzir para menos de R$1 o custo do quilômetro rodado. Então é mais uma iniciativa aqui, como eu disse, a gente pode passar horas falando isso, né? E até quando eu não estou mais lá, eu não sou até força do hábito, eu falo nós, né, a gente, mas eu não estou mais no governo, mas talvez até pode trazer alguém que esteja para bater esse papo, mas são iniciativas como essa, né, onde você usa a tecnologia para reduzir custo ou melhorar o serviço para a população. Enfim, é um pouco isso que a gente tem feito, e estou muito feliz porque está avançando bastante. E aí, de fato, a gente vai poder deixar para as próximas gerações um estado melhor do que a gente pegou das gerações anteriores. Henrique, caminhando para o final aí do nosso papo, né? A gente deu um spoiler aí para o nosso público do que vai ser esse papo aberto. A ideia é a gente trazer diversos players importantes do mercado para discutir notícias daquela semana e enfim, debater, né, esse universo da inovação. E aí eu gostaria de ver contigo, assim, um spoiler para você contar aí para o nosso público, um spoiler do que vem por aí, dos nossos próximos papos, chamar o pessoal aí para nos acompanhar. Então, como eu disse, né, é um prazer, estou muito honrado de estar, de certa forma, conduzindo um projeto tão importante como esse, né? E por que tão importante, né? Porque a gente vê que a inovação, a transformação digital está cada vez mais, né, na mente das empresas, né, sejam pequenas e médias, sejam grandes. Então, é uma preocupação porque é uma necessidade, né? E a ideia aqui, né, quando a gente diz que, até uma pesquisa que saiu hoje no Exame, que 66% das micro e pequenas empresas já estão iniciando o seu processo de transformação digital. Se a gente olha para grandes empresas, esse número é maior ainda, né? Então, a gente poder trazer cases, né, do que deu certo, do que não deu certo também,
sempre de uma forma simples, descomplicada, é fundamental para ajudar, né, essas empresas a serem mais assertivas nesse processo de inovação, de transformação digital, né, de se adaptar à nova economia. O mundo ele exige isso, né, e quando você vai buscar, muitas vezes, cursos, bibliografia, né, eu sempre digo que empreendedor ele adora dar nome complexo para coisa simples, né? Então, quando a gente olha muito desses cases aí, está junto de termos em inglês, muitas vezes complicados, tal, e o empresário, o cidadão lá que está, barriga no balcão, todo dia preocupado em rodar seu negócio, em sobreviver, etc., ele acha que aquilo não é para ele, né? Então ele acaba que não se envolve, fala, esse papo aí de inovação é muito complexo, tal. Então, e a ideia aqui é justamente fazer o simples, né? A gente trazer esses grandes cases que deram certo, num bate-papo leve, aberto, para auxiliar toda a população aí a inovar. A gente construir cada vez mais um Brasil, um Paraná, enfim, mais inovador, que no final do dia vai ser muito melhor para todos nós. Então é isso aí, convido todo mundo para participar, estou muito animado e vamos junto nessa. Henrique, foi uma honra trocar essa ideia contigo, muito obrigada por essa parceria. O Henrique, como eu falei, vai ser o nosso host aí dos nossos próximos encontros, e anote na sua agenda, na próxima semana a gente lança o segundo episódio do Papo Aberto com o Henrique Domakovski. Se mantenha atualizado sobre todas as notícias do ecossistema de inovação. Nos siga nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, @GasConecta. Acompanhe também o Henrique nas redes sociais, @Henrique Domakovski, no LinkedIn e Instagram. Agradeço vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.